No vídeo de hoje eu quero te mostrar o processo que eu utilizo para fazer o tratamento de imagem dentro do Adobe Lightroom e eu também quero te mostrar aí alguns plugins que eu utilizo dentro do Nik Collection. Tudo isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Renato e vamos pular para o Lightroom aqui porque eu quero te mostrar as configurações dessa foto que eu fiz ela usando 30 segundos, f5.0 e ISO 250. E por que eu usei f5.0 e não usei, por exemplo, f13, f11, que é uma abertura de diafragma muito mais nítida para fazer fotos de paisagem? Eu utilizei f5.0 porque eu queria deixar esse primeiro plano aqui levemente desfocado e, consequentemente, ganhar um pouquinho mais de profundidade nessa foto, ou pelo menos causar a sensação de maior profundidade na foto. Inclusive, essa foto aqui eu fiz lá no vídeo do Fotografando a Beleza Congelante do Inverno, eu acho que esse é o nome do vídeo, vou deixar linkado aqui no card para tu assistir, porque apesar de todos os problemas que eu tive, o vídeo tá bem legal. Então vamos pular aqui para o Lightroom, porque eu vejo aqui que eu posso aumentar um pouquinho a exposição, baseado no meu histograma, né? Porque caso tu não saiba, aqui nessa parte do histograma, a parte direita do histograma é referente às altas luzes e a parte de baixo do histograma, aqui a parte da esquerda, é referente às baixas luzes. Então eu vou reduzir um pouquinho os highlights aqui, eu acho que tá legal, posso aumentar um pouco a exposição. Posso abrir um pouco as sombras e como eu gosto das sombras mais marcadas na minha foto, eu não gosto de abrir todas as sombras aqui porque eu acho que fica um pouco flat demais, fica um pouco sem contraste demais. Então eu vou abrir aqui um pouquinho a sombra, mais ou menos no 50, no 60 que eu acho que tá legal. Os pretos e os brancos eu gosto de segurar Shift e clicar duas vezes e aí eu deixo com que o Lightroom calcule isso para mim. É um pouco mais fácil e um pouco mais rápido, na minha opinião. Vou abrir um pouquinho a textura aqui geral da foto. E na claridade no Deraze eu não quero mexer, porque é uma ferramenta nova que eu estou usando lá dentro do Nik Collection e eu vou te mostrar daqui a pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho a vibração dessa foto e diminuir um pouco a saturação, porque quando eu aumento o contraste na minha foto, aqui baixando os pretos e aumentando os brancos, eu estou aumentando o contraste. E isso faz com que, consequentemente, eu aumente a saturação da minha foto também. E como eu quero controlar essa saturação, eu vou baixar um pouco essa saturação aqui para aumentar ela de forma manual depois aqui na calibração e no HSL. Agora eu vou vir aqui na correção de lente, vou remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente e vou ver qual a opção aqui da transformação que se adequa melhor para essa foto aqui. Então eu vou testar a automática, vou testar a vertical, vou testar o level e vou testar o full. A que eu mais gostei aqui foi a automática mesmo, porque a vertical o prédio ficou muito esticado e eu não gostei. Então vou deixar aqui na automática e eu acho que tá legal. Essa foto aqui parece estar um pouquinho torta, então eu vou alinhar ela aqui. Ficou um pouquinho mais alinhada agora, eu acho que tá legal. E aqui na guia de calibração eu vou brincar aqui com todos esses sliders aqui para ver como que fica melhor aqui na minha foto. Eu vou abrir um pouco a saturação do azul aqui, eu acho que tá legal mais ou menos aqui. O verde eu acho que dá para aumentar um pouquinho a saturação também, não muito porque eu acho que fica um pouco forçado, então eu vou aumentar mais ou menos uns 30 pontos. E o vermelho, eu acho legal aqui na ponta dessa antena aqui, quando eu aumento o vermelho eu consigo ver que a ponta dessa antena aqui é vermelha e o prédio aqui eu ganho um pouquinho mais de saturação, eu acho que fica legal, ó. Aqui assim eu acho que tá bacana. Uma coisa que tá me incomodando bastante nessa foto é essa estrela perdida aqui e essa pedra aqui no chão. Então eu vou remover elas usando a ferramenta do Band-Aid aqui. Porque se o céu tivesse estrelado e tal, eu até não precisaria remover porque eu conseguiria fazer uma tipo astrofotografia ou algo assim. Porém, como tem só uma estrela perdida aqui, eu acho que ela tá meio que atrapalhando. Então eu vou tirar ela aqui só clicando com o Band-Aid ali em cima. E essa pedra aqui também eu vou tirar ela só clicando ali em cima que ela remove os dois. Vamos ver um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que eu posso vir aqui agora nos detalhes, aumentar um pouco o nível de detalhe da foto, né, de nitidez da foto. Vou diminuir um pouco o raio, aumentar um pouco o nível de detalhe aqui. Eu acho que aqui já está legal. E aqui no Color Grading, eu posso vir aqui nas altas luzes e colocar um Color Grade um pouco mais alaranjado nas altas luzes. E nas baixas luzes aqui, colocar um pouco mais azulado, eu acho que vai ficar legal. Aqui no HSL, eu posso aumentar... Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta que tem uma bolinha com duas setinhas.
E quando eu clico na cor que eu quero, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar para cima, eu estou aumentando a saturação daquele elemento. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu estou diminuindo a saturação. Então eu acho que às vezes é mais fácil trabalhar dessa forma. Eu vou aumentar um pouco aqui a saturação desse prédio, aqui dessa parte laranja do prédio. E o céu eu posso diminuir um pouquinho da saturação, porque eu acho que fica mais legal assim. Eu vou mexer isso depois lá dentro do Nik Collection e tu vai entender por que eu estou fazendo esses tratamentos agora dessa forma. Agora, eu quero pegar e fazer uma máscara com que eu faça o olhar do espectador ir para o meu assunto principal. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o gradiente radial aqui e vou criar um círculo em volta do meu assunto principal, mais ou menos assim, posso até fechar ele um pouquinho mais. Vou inverter e vou diminuir um pouco a exposição aqui para fazer com que o olhar do meu espectador vá para dentro da minha foto. Aqui essa parte de baixo aqui também está muito clara, então eu vou criar uma máscara aqui, um gradiente linear, né, aqui de baixo para cima, bem suave. Vou criar ele bem grande, depois eu clico no meio ali e arrasto para baixo, para fazer com que ele fique bem suave aqui na parte de baixo. E vou diminuir um pouco a exposição aqui, e isso vai fazer com que essa parte de baixo fique um pouquinho mais escura. Eu acho que é legal fazer as máscaras, né? Todas as máscaras que eu faço, eu sempre procuro fazer elas o mais suave possível para a máscara não aparecer na foto. Claro que ela vai aparecer, mas é diferente, por exemplo, eu pegar a máscara aqui e reduzir demais a exposição, e isso mostra claramente que tem uma máscara aqui. E aí eu acho que fica um pouco estranho. Então eu gosto de ser sempre o mais sutil possível, assim, para tentar não fazer com que a máscara seja visível. Outra coisa que eu acho legal de fazer aqui é pegar um gradiente radial e intensificar aqui da onde que está vindo essa luz. Mais ou menos assim, eu vou criar um gradiente radial, vou pegar o ponto central aqui e vou colocar fora da foto. E isso vai fazer com que o gradiente radial fique bem suave também. Então eu vou aumentar aqui os pretos para mais ou menos uns 25 ou 30 pontos. E o Deraze aqui eu diminuo para menos 20, menos 30 pontos também. Às vezes fica meio forte, então tu tem duas opções aqui. Ou tu arrasta mais para fora o círculo, ou tu deixa o círculo mais para dentro aqui, como ele estava antes, e diminui aqui, ó, a quantidade total desse ajuste que eu estou fazendo. Então eu acho que mais ou menos aqui uns menos 80, menos 90 tá legal. Vamos ver um antes e um depois de tudo que a gente fez até agora, ó. Antes e depois. Antes e depois. Eu acho que tá bem legal e eu vou melhorar esse resultado agora lá no Nik Collection. E para abrir o Nik Collection aqui, caso tu não tenha, tu tem que entrar lá no site do Nik Collection, baixar e instalar e tal. Mas eu venho aqui em editar, Color Efex Pro. Demora um pouquinho para abrir no Nik Collection, eu vou cortar todo esse processamento e já volto. Demorou um pouco, mas já abriu aqui o Nik Collection. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é desmarcar essa caixinha aqui do Grain, que seria a caixinha do ruído, porque ele adiciona automaticamente um pouco de ruído na tua foto. Tem fotos que eu gosto de adicionar ruído, tem fotos que eu não gosto. Para essa aqui eu não quero ruído. E lembra lá no Lightroom que eu comentei que eu não ia adicionar claridade e nem Deraze? É por causa desse Clear View aqui, ó, porque ele é muito mais legal, ele dá um aspecto muito mais interessante na tua foto. Inclusive eu tô pensando em gravar um vídeo aí fazendo uma comparação do Clarity lá do Lightroom com esse Clear View. Se tu achar interessante, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo gravando essa diferença aí e o porquê que eu acho mais legal um do que o outro. Então eu vou vir aqui nesse Clear View aqui e vou adicionar mais ou menos aí uns 30, 25%. Não é exato, depende de foto para foto. Tu vai olhando aqui como é que vai ficando, ó. Eu acho que aqui tá legal, tá dando uma textura legal nesse primeiro plano. Aqui no fundo também deu uma textura legal. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois. Antes e depois. Ele dá uma contrastada um pouco mais inteligente na tua foto. E outra coisa que eu gosto de usar aqui direto é esse White Neutralizer, que seria um neutralizador de brancos. Então eu adiciono ele, pego esse conta-gotas que tem aqui e clico em alguma parte que eu sei que é branca, como por exemplo essa parte aqui do prédio aqui que eu sei que era branca, então ele vai dar uma neutralizada nesse branco, o que eu acho muito interessante. Agora, eu gosto de adicionar aqui, por exemplo, esse brilho e calor, digamos assim, na tradução para o português, né? Então eu vou adicionar esse brilho aqui e eu gosto de esquentar um pouco a foto. Tem gente que gosta de esfriar a foto, eu gosto de fotos com os tons mais quentes, eu acho que fica mais interessante. Então eu vou botar aqui uns 25, 30%, depende de foto para foto. Vamos ver, ó, antes e depois,
antes e depois. São ajustes bem pequenos, mas como eu vou adicionar bastante ajustes, vai fazer muita diferença lá no final. Outro ajuste que eu gosto aqui dentro do Nick Collection é esse Glamour Glow aqui. Eu não sei como é que seria a tradução do Glow para português, mas é tipo um brilho adicional na foto que eu acho legal. Então eu vou vir aqui e vou adicionar esse cara aqui, e eu quase que não mexo nele nunca, que geralmente eu deixo ele ou nos 25, 28 que ele vem, ou eu reduzo um pouquinho aqui para uns 15, 20%. Vou deixar aqui em 15, tá legal. Agora, outro plugin que eu gosto de usar bastante aqui dentro é o Polarization, que ele dá meio que um efeito de filtro polarizador na tua foto, que apesar dessa foto aqui eu já ter feito com filtro polarizador, eu acho que adicionando ele fica um pouco legal. E aqui eu consigo colocar a opacidade dele para dizer se eu quero ele 100% ou se eu quero um pouquinho menos aqui, né? Então eu vou botar aqui mais ou menos uns 70% dele, eu acho que tá legal. Outro efeito legal de adicionar aqui dentro é o Pro Contrast, que seria um contraste mais profissional que tu adiciona na tua foto. Então eu vou adicionar ele aqui, clicando nesse maisinho, e vou vir aqui no Dynamic Contrast e vou aumentar um pouco ele, ó. Pode ver que esse aumento já faz bastante diferença lá na foto. Então eu vou aumentar ele aqui nos 35% e eu acho que tá legal. E o último plugin que eu gosto de usar aqui dentro do Nick Collection é o Sunlight, que seria algo como luz do sol. Porém, ele meio que estraga a tua foto quando tu adiciona ele. Só que o que eu faço? Se tu reparar aqui, tem os pontos de controle. Se eu pegar esse ponto de controle aqui e adicionar só onde eu quero, esse plugin aqui ele fica muito legal na tua foto. Então eu vou adicionar ele mais ou menos aqui, da onde está vindo a luz do sol, né? Não faz sentido eu adicionar ele do outro lado, porque daí vai ficar estranho, não tem nenhum ponto de luz vindo desse lado. Então eu vou adicionar ele aqui, da onde está vindo a luz do sol, para dar uma intensificada nele. E eu posso também deixar ele um pouquinho mais quente, ó. Deixar ele levemente mais quente, eu acho que fica legal. Então, basicamente, esses são os plugins que eu gosto de usar dentro do Nick Collection. É só clicar agora aqui em Apply, que ele vai aplicar todas essas mudanças numa foto e vai te devolver lá para dentro do Adobe Lightroom. E agora que a foto voltou aqui para dentro do Lightroom, depois de todos esses tratamentos, eu vi que uma coisa aqui se ressaltou na foto e eu vou tentar tirar ela aqui com a ferramenta do Band-Aid, que é tipo tem uns cavaletes ali, tem alguma coisa que eu não tô gostando muito. Então eu vou pegar aqui o Band-Aid e vou clicar aqui em cima e vou pintar em cima desses cavaletes aqui para tentar remover eles de uma forma com que não fique tão estranho. Eu acho que aqui ficou legal, ó. E agora a gente pode fazer um antes e um depois de tudo que a gente fez desde o início até o final. Antes e depois, antes e depois. Então me diz aí nos comentários o que tu achou desse tratamento, quais dos plugins que tu gostou dentro do Nick Collection, e se tu quiser ver o vídeo onde eu fiz essa foto aqui, é só clicar nesse vídeo. Porém, se tu quiser ver um vídeo onde eu dou algumas dicas de aonde fazer o foco nas tuas fotos, é só clicar nesse outro vídeo. Muito obrigado por assistir e até semana que vem.